J'apprécie l'église Bamote Nabino, na Congo ya Cristo. Saudações à igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Nzamba pambola bino susu na tonga lelo. Que Deus nos abençoe mais nesta manhã. Nazo kopesa église Bamote Nabino. Para transmitir saudações à igreja. Eu tipo frère na biso Alain. Que veio do irmão Alain. Vaza na província hoje. Que está na província do Luís. O baile a ser na biso Jackie. O marido da nossa irmã Jackie. E nazali ko informer bino ete. Também para vos informar. Sala qui accident depuis vendredi. Que ele acidentou desde sexta-feira. Mais Nzamba bateu aqui azabi. Mas Deus lhe protegeu e ele está bem. A bucanité. Ele não se quebrou. Malgré a contaminação no hospital na Maquela. Embora que está no hospital de Maquela. Mais azo sur la bien. Mas ele conversa bem. Azaka kuna kwa kokisa traitement ya une semaine. Está lá somente para fazer tratamento de uma semana. Donc oui, chez toi qui est de côté Maquela. Ele saía do Luís em direção a Maquela. Anzera basaki da caminhão mukie. E no caminho estava com um carro pequeno. Bakutani na trailer amen. E tocou-se com um caminhão grande. Graças a Nzambe que chauffeur a dévié. Graças a Deus que o motorista conseguiu se desviar. E mi trailer fugiu aquele caminhão grande. E foi despistar fora da estrada. Deus protegeu e ninguém saiu ferido. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado. Ok, je crois que nous aqui na Matanga. Ontem estávamos com os irmãos no óbito. Que Deus abençoe a vossa presença. Por compartilhar a tristeza com os irmãos que estavam de luto. É isso que Deus nos pede. Il faut l'amour. Deve haver o amor. Amen. Amém. Sans plus tarder, sem mais tardar, levantemos para lermos as Escrituras. Joël chapitre 1 verset 4. Joël com versículo 4. C'est qu'a laissé les gazans, mais la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. Et c'est qu'a laissé les gélèques, les azules l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. E o que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Dieu notre Père. Deus nosso Pai. Créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Criador de coisas visíveis e invisíveis. Louvamos o teu nome nesta manhã. Nos deste fôlego de vida. Merci pour la grâce e privilégio. Obrigado pela graça e privilégio que nos concedeste. Muitos morreram. Pai, não somos melhor do que eles. Sabe por que permitiu que víssemos mais esta manhã? Mostra que nem somos perfeitos, nem estamos preparados. Por isso esta manhã, Senhor, que não seja um tempo para se desperdiçar. Mas que cada um receba a advertência da sua palavra. Para que saibamos nos preparar em consequência. A morte está perto de nós. E a tua vinda também. Ninguém conhece o dia. O Senhor nos pede que sejamos preparados. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Porque a tua palavra é que é o material que prepara a sua noiva. Dispõe os nossos corações e perdoa todo o mal. Nos vê debaixo do teu sangue, Senhor. Abençoa a presença de cada um. Abençoa a escritura que lemos e as que vamos ler. Tu sendo o autor da palavra. Deixa para nos falar mais. Desculpe até o auditório. Sejamos todos ensinados por ti, Espírito Santo. Abençoa as ofertas e os dízimos que foram dados. Cura os doentes, Senhor. Se estão aqui, outros estão presentes, outros estão em casa, outros nos hospitais ou doentes. Tu és omnipresente, Senhor. Pai, assista-o e cura-os. Console os aflitos. A glória e honra rendemos a ti. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos assim com fé. Amen. Amém. Podemos sentar.
Na kanti lelo ezali Pâques. Hoje é dia da Páscoa. Mais tozolobela kaka tina, continuer tina litère na biso. Mas continuamos sempre com a nossa pregação. Je crois en tant que chrétien toyebi signification Pâques. E como cristãos sabemos o que significa Páscoa. Amen. Amém. On des religieux catholiques, les chrétiens, vont célébrer le jour de la Pâques. Hoje os católicos, tantos cristãos celebram o dia da Páscoa. Ils sont prêts à célébrer la Pâques. E nós também celebramos a Páscoa. Pas comme les Juifs. Não como os judeus. Les Juifs, na Pâques, ils vont organiser mukolo babimaki na Égypte. Os judeus na Páscoa lembram-se quando saíram do Egito. Jour nzamba délivra ki bango. O dia que Deus lhes libertou. Biso en tant que nation, chrétien. E nós como cristãos, Pâques, a Páscoa, nos lembramos aí da obra de Gólgota. É lá onde alcançamos a nossa libertação. E Jesus derramou seu sangue para nos salvar. É quando lembramos também do dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa garantia, nós os cristãos. Mon frère, ma soeur, meu irmão, minha irmã, não passa a ficar triste. Se você é um verdadeiro cristão e sabe que Jesus já nos salvou da cruz, morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Ele pega a chave do inferno e da estadia de mortos. E nós como cristãos temos a confiança, temos a fé. Como Jesus ressuscitou, nós também, embora que morrermos, também ressuscitaremos. Mesmo se não morrermos, quando Jesus vier, os nossos corpos serão transformados. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. E teremos outros corpos. Corpos que não envelhecem. Corpos que não morrem. Esse corpo de humilhação vai desaparecer. E seremos jovens. Jovens e jovens. Sim, nós rejuvenesceremos. Mes frères et sœurs. É isso, irmãos e irmãs. Nous continuons sur notre sujet. Continuamos com o nosso sujeito. La restitution de l'arbre de l'épouse. A restituição da árvore esposa. Nous avons lu dans Joël chapitre 1er. Lemos em Joel capítulo 1. A Bíblia diz que é tudo que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. E o que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Ok, lisons dans Joël chapitre 2. E vamos ler em Joel capítulo 2, verset 23. Versículo 23. Pour gagner le temps, lisons dans verset 25. Para ganhar o tempo, lemos o versículo 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. E assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, pelo lagarto e pelo pulgão, e também o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Vous mangerez et vous vous rassagierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Comereis e abundantemente vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo jamais será envergonhado. Après cela 28, je répandrai mon esprit de toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos anciãos terão visões e os jovens terão sonhos. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Falamos sobre a restauração da árvore esposa. C'est l'église de Jésus-Christ. É a igreja de Jesus Cristo. Deus compara a sua igreja com a árvore, como uma árvore frutífera. Nós vimos que essa igreja começou no dia de Pentecostes. Então Jesus
Quando Jesus disse aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém para receber um poder que vinha do alto. Lá em Jerusalém, lá no cenáculo, eram 120 pessoas. Atos 1, versículo 15. Então, mais tarde, acrescentaram-se mais 3.000. Quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, Pedro pregava a palavra e as pessoas creram. Eles se arrependeram. Os discípulos se acrescentaram, os crentes se acrescentaram. Ao invés de 120, passaram a ser 3.000 almas. Aí estamos em Atos capítulo 2, versículo 41. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Actes chapitre 4. Quando vamos a Atos capítulo 4, verset 4. No versículo 4, só também se acrescentaram mais. Au lieu de 3.000, ao invés de 3.000, 5.000 âmes. Passaram a ser 5.000 almas. Actes 4, verset 4. Atos 4, versículo 4. Cependant, enquanto beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, e daqueles que ouviram a palavra, crurent, et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5.000. E chegou o número dos homens por quase 5.000. C'était à cause des miracles. É por causa dos milagres que Dieu a produit, que Deus produziu aux mains des apôtres, nas mãos dos apóstolos. Deus fez maravilhas, muitas e muitas, através do apóstolo Pedro e João. E Deus fez milagres, como aqueles que eram coxos. Naquele dia levantou-se. É Atos capítulo 3. Não vamos ler, estamos somente a repetir. Primeiro versículo. Era na hora da igreja. Era na hora da oração. Pedro e João, eles iam para as orações. Meu irmão, minha irmã, você que foge à oração, que tipo de cristão você? Que tipo de cristão você? Observe o dia da oração. No dia da sexta-feira, apenas aparecem poucas pessoas. Até as irmãs aparecem um pouco. Mas também não são muitas. Mas vem então o lado dos irmãos. O lado dos irmãos. Nem sequer 10 pessoas. E assim vocês dizem ser cristãos? Eles também dizem ou não iremos ao céu. Esperamos o arrebatamento. Assim, cristãos que fugem à oração. Que tipo de cristão? Até vergonha o servo de Deus que vem aqui. Ele disse assim. Deus abençoe o servo de Deus. A igreja. Deus abençoe pela iniciativa das orações. A igreja que não ora não é uma igreja. É uma igreja já caída. Um cristão que não ora, irmão Branham, mesmo irmão Frank, eles insistem dizendo um crente que não ora, meu irmão, minha irmã, mesmo se você tem muitas citações na mente, tens muito conhecimento. Même si tu viens chaque jour à l'église, même si tu viens ici, se você vem aqui, une sœur avec des longues jupes, uma irmã com saia comprida, mas se é uma filha de oração, você não é nada. Você não tem força. É somente uma aparência exterior. Geralmente estamos a te ver como se fosse um crente. Mas quando Deus é o teu interior, não tens nenhuma força, irmão. Irmão, irmã, a oração é uma coisa importante. É necessária para um cristão. Como estamos aqui todos nós. Mas nós temos muitas fraquezas. Temos muitas falhas. E temos muitos problemas. Que é preciso que nós peçamos a Deus. Irmãos,
D'ailleurs, para começar, moyen d'abisso, o nosso meio, l'unique moyen, o único meio on abisso dans de nós, os filhos de Deus, donc seulement tata d'abisso. conversarmos com o nosso Pai C'est au moyen de la prière. é através da oração. C'est au moyen de la prière. É através da oração. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Oh frère et sœur. Oh irmão, irmã, Libondeli. a oração Ezali logola telefone ya é mondini. como se fosse telefone, Moyen de communication. o meio de comunicação, Nzambe. e o crente conversa com seu Deus. Telefone amor. Esse telefone Ezosenga kutoka na kufuta. é necessário que você pague dinheiro Osomba salvo. ou que você compre saldo. Frère. Irmão, Yango tenza mazo senga. não é isso que Deus te pede, Metoli go bonde la terre. mas nós não queremos orar. Toli go prier. Nós não queremos orar. Nous sommes vraiment devenus des chrétiens formalistes. Nos tornamos cristãos formalistas. Écoutez, je vais lire ce que l'homme de Dieu a dit à lire. Le frère, notre frère Daniel. Vou ler aquilo que o irmão Daniel acabou de ler. Olha, tanga kishuruana. C'était qui est Jésus? Que leu naquele dia quem é Jesus. Tozongelango. Vamos repetir. Voici ma page absolument. Segure essa nossa página. Qui est Jésus? Quem é Jesus? Prêché le 20 juin Pregado aos 20 de junho 1964, je crois. de 1964. Le 20 juin 20 de junho 1964. de 1964. Qui est Jésus? Quem é Jesus? Paragraphe 133. Parágrafo 133. 133. Frère Branham Trobago, nous croyons au messager. Nós Au divin prophète. cremos ao profeta, cremos ao mensageiro. Yoka Magamazono Banabison. Ouve o que ele nos diz aqui. Nana Nini prophète. Eu creio no profeta. Mais conseil à Zopo Absidon Zimamuti. Mas o conselho que ele nos dá, nós nem acatamos. Nous respectons Mouti. Nós não respeitamos. Je ne sais pas si j'ai oublié les paragraphes. Ça, t'as toi, hein? Será que é parágrafo 133? Maintenant, Agora, nous le voyons donc là-haut, dans cet arbre. vemos então nessa árvore. C'est comme si ce n'est pas ici que je te de lire. Acho que não é aqui. Ou bien là, ils ont un paragraphe ressource. Ou então, há um outro parágrafo. 64, De 64. paragraphe 103. Parágrafo 103. 133. 133. Bon, on attend le paragraphe 100. Bom, vou ler o parágrafo 100. Vous voyez, Vocês estão a ver? quand vous vous mettez à prier Quando você se coloca a orar pour quelqu'un, para alguém, quelque chose commence à se produire. alguma coisa começa a se produzir. Amen. Amém. Muito bom, dit Amen. Somente o irmão respondeu amém. Frère Bamarobi, Irmão Branham me diz, sans que vous fassiez répondre se você se ajoelhar e começar a orar por alguém, et l'autre, comment vous allez dire ça? uma coisa vai se reproduzir. Oui. Sim. C'est là que nous faillissons. É aí onde nós falhamos. Mes amis, Meus amigos, nous ne prions pas. nós não oramos. É onde nós caímos. Nós não oramos. Ça ne va pas. Ou não temos que andar bem. Deixa ter isso aqui. Será que você ora? Será que você orou a favor daquilo? Você nem tem vida de oração. Mas você é a primeira pessoa. Mas você é o primeiro a criticar. Vida de oração não tens nada. Mas és o primeiro a ver o erro dos outros. Você tornou-se como se fosse o investigador da igreja. Venha na oração. Você não quer vir. La prière est la chose principale. A oração é a coisa principal. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vocês não possuem porque não pedem. Vous ne demandez pas. Vocês não pedem Parce que vous ne croyez pas. porque vocês não creem. Se nós não possuímos, é porque não pedimos.
E também se não oramos, mostra, mon frère, ma meu sœur, irmão, minha irmã, e et você não crê. c'est ça. Sim, é isso. Se você crê, Il faut bondir. então deve orar. Se você quer alguma coisa, se você quer um novo nascimento, se você quer o Espírito Santo, então ore a Deus. Vamos proclamar oração. Você não quer aparecer. Você está no meio de barulho aí, muito barulho. Jesus sempre tem razão. E se for comparar essa geração com quem? A quem comparar essa geração? A quem comparar essa geração? Irmão, faça isso nada. Faça isso nada. Jesus disse, João Batista veio. Ele não comia, ele não bebia. Ou não, ele é demônio. Porque não come nem bebe. Jesus agora veio. Ele comia, ele bebia. Ou não, ele é príncipe dos demônios. A Bíblia diz, esses são como crianças sentadas nos lugares públicos. Tocamos para vocês e cantamos para vocês. E vocês não dançaram? Não dançaram? Vamos colocar um hino de tristeza então. E cantamos lá de tristeza. Também ninguém quer cantar. Finalmente, mas é como afinal? Je continue. Estou a continuar. Vous ne possédez pas. Você não possui. Vous ne croyez pas. Você não crê. Demandez beaucoup. Pedem, afin que votre joie soit parfaite. Para que a vossa alegria seja perfeita. Vamos pedir muito. Demandez. Pedem. Et croyez. E creiam. Que vous recevez ce que vous avez demandé. Que você já recebeu aquilo que pediu. Ensuite, accrochez-y. E depois apega-te naquilo. Ne lâchez pas cela. E não largue aquilo. Si c'est une promesse, se é uma promessa qui est dans la Bible, que está na Bíblia, et qui vous a été révélée, e que te foi revelado, que Dieu va vous l'accorder, que Deus vai te conceder, accrochez-y. Então segure bem aquilo. Amen. Amém. Ok, le reste do parágrafo votamos. Outros parágrafos podem ler em casa. 133. Parágrafo 133. Frère Franck Alobila, le temps est proche. O irmão Frank diz, no tempo está próximo. O fôlego da nossa alma é sustentado dans la prière, pela oração, inspirada pelo Espírito Santo. Si des gens, se as pessoas, se a igreja não oram, estarão no estado morno. Vemos as pessoas frias. E temos a aparência exterior. A oração é uma força. A oração é a arma. É a arma mais forte que há no mundo. Se nós temos a revelação, Jesus, a palavra, Deus feito carne. Ele veio no mundo em que Satanás domina. Embora aquele era a palavra, embora que era Deus, mas tinha vida de oração. Porque ele sabia, embora que eu sou a palavra, para que eu vença, é necessário a vida de oração. Passava toda a noite aí nas montanhas. Ele orava a noite toda. Por quê? Para que ele vencesse. Irmão veio, um profeta confirmado, nascido como profeta. Ele veio ao mundo, a sua vida era a vida de oração. E agora nós, pessoas assim ordinárias que somos, nós pessoas ordinárias que somos,
Eu, um homem ordinal que sou, por que negligenciar a vida de oração? Mas se eu negligenciar, irmão, vão me admirar até. Esse irmão é que está a fazer isso. Você abandonar, deixar a oração. A oração é a nossa força. Se nós não vencemos, se os crentes e cristãos não vencem, tem muitas derrotas na vida cristã. Observamos hoje, irmão, veja a vida das pessoas como está. Começa a seguir a vida daquele que se chama cristão. Hoje vemos na igreja, todos nós parecendo santos. Então vai nos bairros, segue bem a vida de cada um. O que vocês estão a fazer, estamos a ouvir tudo. Isso está nos envergonhar. Um cristão é que reza na mensagem, que reza no Camacongo. Mas o que vocês estão a fazer está envergonhar a Deus e envergonhar a igreja. E também está nos envergonhar a nós os servos. Por quê? Vous ne voulez pas prier, porque não querem orar, não querem obedecer a palavra e não querem ouvir a palavra de Deus. Pierre e João, Pedro e João, l'aide de la prière, na hora da oração, eles iam para as orações. Chegaram na porta, viram um coxo, que eles viram aí, e pedia esmola. Ele colocava a sua mão assim. Pedro não tinha dinheiro, João também não tinha dinheiro. E disseram aquele coxo. Pedro disse, nos olha ainda bem. E o coxo fixou-lhe bem os olhos. Ele, pensando que recebia ouro ou prata. Pedro disse-lhe, ouro e a prata nós não temos, mas o que temos estamos a te dar. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pegaram na mão, levantaram-se, os seus pés se firmaram, começou a pular e entrou no templo, começou a louvar a Deus. As pessoas viram aquele que era coxo que não andava, mas será que não é ele? Se é mesmo ele, mas como é que ele está andando? E a notícia ouviu-se, foi Pedro e João. As pessoas começaram somente a olhar a ele, começaram a olhar somente a Pedro. Atenção, somente firmou-se a Pedro e João. Pedro disse, ó israelitas, por que estão nos fixar os olhos? Como se nós é que lhe fizemos levantar. Esse homem levantou-se pelo poder de Jesus Cristo, a quem vocês rejeitaram, a quem vocês crucificaram. É no poder desse homem, no seu nome, que acabou de levantar. Vocês preferiram de largar ou então libertar aquele mas que Jesus fosse crucificado. Mas vocês fizeram isso por ignorância. É por isso, arrependei-vos e convertei-vos. Estamos em Atos 3:19. Enfin que de temps de rafraîchissement para que tempos de refrigério viennent de la part du Seigneur. Venham da parte do Senhor. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. E que envia aquele que vos foi designado, Jesus Cristo. Et le ciel doit recevoir. O qual é necessário que o céu receba. Jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Até o tempo de restauração de todas as coisas. Donc Dieu apparaît anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Dos quais Deus falou antigamente na boca dos seus santos profetas. Alors, então, na Acte 4, em Atos 4, verset 4, no versículo 4, na malobawana, por essas palavras, na predicação wana, por essa pregação, na miracle salamaki, e no milagre que aconteceu, a Bíblia diz, que muitas pessoas creram, como aqui 4 5 mil pessoas, e aquistaram-se 5 mil pessoas.
l'arbre. A árvore. Nzete ya mwasi libala. A árvore noiva. E botaki a fleur. Começava a produzir folhas, frutos. Il y avait des dons. Havia dons. Havia ministérios. Havia ministérios. Des fruits de l'esprit. Frutos do Espírito. Des miracles. Milagres e prodígios se faisaient. Aconteciam. Dans cette église-là. Naquela igreja aí. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Acte 5. Atos capítulo 5. Verset 12 a 16. Atos 5, do verso 12 até 16. Pode ler, irmão. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. E dos outros, porém, ninguém se atrevia a juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. 14. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Na Acte 5, 4 tomoni. Em Atos 4 nós vimos. Eram 5.000. Na Acte 5, em Atos 5, 14 balobi. 14 disseram. Le nombre. E o número de ceux qui croyaient. Daqueles que criam. Au Seigneur. No Senhor. Homens e femmes. Homens e mulheres. S'augmentar de plus en plus. Iam se aumentando mais e mais. As pessoas sempre se acrescentavam. A árvore sempre crescia. 15. No versículo 15, de modo que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que os mesmos, somente pela sombra de Pedro, que quando passasse e que cobria eles, e eram curados. 16. E até das cidades vizinhas concorriam muita gente a Jerusalém e conduziam enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, Deus fazia muitos milagres pelas mãos dos apóstolos, ao ponto que as pessoas traziam doentes para que Pedro, quando passasse, a sua sombra tocasse a você que está doente, era de uma vez curado. Mas que milagre Deus fazia? Amém. Amém. Lisons dans Actes chapitre 19. Vamos a Atos 19. Verset 11. Atos 19, versículo 11. 11 a 12. Atos 19, versículo 11 até 12. Pode ler, irmão. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, e aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Dieu faisait des miracles. Deus fazia milagres extraordinaires par les mains de Paul. Extraordinários pelas mãos de Paulo. 12. Au point qu'on appliquait sur le malade les dangers et des moussoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les esprits malais sortaient. Frère, irmãos, en tout cas, Deus fazia grandes milagres. Através de Pedro, uma vez que ele passasse, a sua sombra curava doente. Nas mãos de Paulo, ele se pegasse o seu lenço e tocar e colocar no doente, o doente era curado. Os espíritos imundos saíam. Irmãos, mas que milagre! Dieu faisait des miracles. Deus fazia milagres. Pourquoi? Por quê? Porque eles eram unidos. Eles receberam o Espírito Santo. Eles tinham amor. Dans cette église, nessa igreja, dans cette arbre, nessa árvore, il y avait la communion fraternelle. Tinha a comunhão fraternal. La Bible dit dans Acte 2. Bíblia diz em Atos 2. Verset 42. Versículo 42. Ils persévéraient. Eles perseveravam. Dans les enseignements des apôtres. Na doutrina dos apóstolos. Dans la communion fraternelle. Na comunhão fraternal.
Dans les fractions de pain. No partir do pão. Et dans les prières. E nas orações. Onde é que você pode fugir, irmão? Aqui disseram que os crentes antigos, eles perseveravam na doutrina, na comunhão fraternal, no amor dos irmãos. E também perseveravam na fraction de pain. No partir do pão. Irmão Frank disse, quando se diz fraction de pain, partir do pão, rompre le pain, partir o pão, c'est la Sainte Seine. É a Santa Ceia. Eles perseveravam. Mas crentes da era de Laodiceia costumam fugir Santa Ceia. Irmão Frank disse, lemos isso naquela carta circular. Disse, observe alguém. Quando ele abandona a Assembleia, quando abandona a igreja, ele já está sob a má influência. Quand vous abandonnez même, quando você abandona, quando você não quer comungar avec les frères et sœurs, com os irmãos e as irmãs, vous ne voulez pas même manger ensemble la Sainte Ceia. Quando você não quer comer juntos a Santa Ceia, irmão Frank disse, enquanto estamos aqui na terra, quel ciel? Então qual o céu que você irá para ir cear com Deus? Se aqui na terra não consegue cear com os teus irmãos, não conseguimos cear juntos, você recusa comer a Santa Ceia aqui na terra. É no céu que vamos nos entender. É onde cearemos. Vamos entender ainda, irmãos. Voltemos ainda. Como dizem, voltemos no nosso ser e vamos examinar bem. Eles perseveravam, mesmo nas orações. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. L'église, a igreja, a grandi. A igreja cresceu. L'église, a igreja, a prospéré. A igreja prosperava. Et l'arbre, e a árvore de Dieu, a árvore de Deus, l'arbre épouse, a árvore esposa. Ce jour-là de la Pentecôte, naquele dia de Pentecostes, a été établi. Foi estabelecida. C'est le jour de la Pentecôte. É no dia de Pentecostes. A établi l'arbre. E Deus estabeleceu a árvore. Au moyen de l'apôtre Paul. Através do apóstolo. Au moyen des apôtres. Através dos apóstolos. Pierre, Jean et tous. Pedro, João e todos eles. Frères, irmãos, plus tard, mais tarde, les apôtres, os apóstolos, ont été décapités. Foram mortos. Nós lemos os que apareceram durante a semana. Citamos a morte de cada um deles. Como é que foi a morte de cada apóstolo? Somente o apóstolo João, João o revelador, que escreveu o Apocalipse. Somente ele que morreu. O profeta disse numa morte de velhice. Por quê? Porque ele foi fervido. Os romanos pegaram João. Temos que lhe matar. Temos que lhe ferver num tambor de óleo. E então, e colocaram João por aí dentro durante 24 horas. Quando foram ver de manhã, João continuava vivo. Esse deve ser um feiticeiro. Lançaram-lhe na ilha de Patmos. Uma ilha que tinha animais ferozes. A partir daí, Dieu lui a donné la révélation de l'Apocalypse. Deus lhe deu a revelação de Apocalipse. E no seu fim, la mort de narrative. João morreu na morte natural, sem ser decapitado. Paulo a été tué à Rome. Paulo foi morto em Roma. Alors, frère, então, irmão, quando o diabo a regardé, quando o diabo olhou, a viu l'arbre, ele viu a árvore e os frutos. Ele disse: il faudra détruire. Eu devo destruir isso.
Il a envoyé. Ele enviou. Enviou um inseto. Du nom de Gazam. Chamada lagarta. Gazam está na efra projetée. A lagarta quando veio. Está aí a lagarta. Quando a lagarta veio. A lagarta olhou bem a árvore. Observou bem a árvore. Disse, a primeira coisa que devo tirar na árvore é o fruto da árvore. Devo devorar o fruto dessa árvore. Que eu retire os seus frutos. E o fruto do Espírito, a Bíblia diz, é o amor. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. O amor é o fruto do Espírito. É o fruto da árvore. C'est ce que le gazam a dévoré. É isso que a lagarta devorou. É que a lagarta devorou. Devorou todos os frutos da árvore. Ao ponto que a árvore já não tinha mais nenhum fruto. Aqui tinha um fruto, devorou. E a árvore não tinha mais nenhum fruto. Apenas tinham sobrado folhas. Frère, irmãos, c'est pourquoi, é por isso, l'homme de Dieu dit, o irmão Branham me diz, l'amour, disse que o amor, quand l'amour est disparu, quando o amor desaparece, d'ailleurs il dit que c'est la chose que tue l'église. Ela até diz que isso é a coisa que mata a igreja. C'est ça que nous avons dit. É o que nós lemos. Vou le répéter. Podemos repeti-lo. Pour ceux qui viennent le dimanche. Para os irmãos dominicais. Dans cette brochure, nesta brochura, la restitution de la de l'épouse. A restauração da árvore noiva. Paragraphe 138. Parágrafo 138. À la maison, vous pouvez lire même dans 146. Em casa pode ler até o parágrafo 146. Lá nós sauter uma place vocês. E vamos pular algumas partes. Ainsi, ce petit gazam. Então, essa pequena lagarta vem lá pour ôter le fruit. Veio aí para tirar o fruto. La première chose. A primeira coisa. La première fruit qu'il a ôté. O primeiro fruto que ele tirou. Était l'amour. Era o amor. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos. L'amour fraternel. O amor fraternal. C'est l'une des choses qui tue l'église sur le champ. É uma das coisas que matam a igreja no mesmo momento. Oui. Sim. 139. 139. Vous vous rappelez l'amour? Vocês se lembram do amor? E ele é o primeiro fruto dessa árvore. Que é o primeiro fruto dessa árvore. L'amour. O amor. La joie. A alegria. La paix. A paz. La longanimité. A paciência. Parágrafo 140. Parágrafo 140. Oui, arrivou ce vieux petit démon. E depois, chegando esse pequeno demônio, s'établissait là avec ses deux cornes. Se estabeleceu aí com seus dois chifres. Et sortit par devant. E saiu então, comme seul d'une sauterelle. Em frente, como se fosse gafanhoto. Vous savez, vocês sabem, ce petit David, esse pequeno inseto virou. C'est là la première insecte. Esse é o primeiro inseto. Le gazam. A lagarta. Il est venu pour dévorer l'amour fraternel. Il veio para devorar o amor fraternal. Il a dit, vous savez. Disse, vocês sabem. Un tel a fait telle chose. O fulano fez isso. Lá à l'église d'un tel. Aí na igreja do fulano. Je ne croyais pas ce groupe-là de gens. Não cria isso. Voilà. Estão a ver? C'est la première chose. É a primeira coisa. Je saute. Paragraphe. Estou terminando. Comparamos aqui. Ela devorou o amor. Frère. Irmão. O primeiro fruto que devorou foi o amor. Então o amor. Nós dissemos. Bolingo, c'est le lien de la perfection. Que o amor é o vínculo da perfeição. A coisa que nos faz irmãos e irmãs é o amor. É o que nos vincula. São como essas casas. Pedreiro para construir uma casa. A coisa que segura as paredes ou os blocos. O que segura a casa é o cimento. O cimento é que faz colar esse bloco com outro bloco. É como o amor. O amor fraternal é o que nos cola. Que sejamos irmãos e irmãs. Se o amor desaparecer, estamos separados.
Estamos aí cada um por si. Começamos a nos odiar. Quando não há mais amor na igreja, irmão, agora torna-se a você. Ao invés de combater contra o diabo, começamos a nos combater entre nós. Começamos a lutar entre nós. Irmãos e irmãs a lutarem. Irmãs e irmãs a lutarem. Começamos a nos odiar, começamos a nos criticar. C'est le diable. É o diabo. C'est le manque d'amour. É falta de amor. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Nous devons chercher l'amour. Nós temos que procurar o amor. Sans l'amour, sem o amor, nous menons une bataille vaincue. Levamos uma batalha já vencida. O amor é uma coisa muito importante. Frère, irmão. Oh, c'est tout béni. Temos que velar muito. Será que o amor? Será que o amor já desapareceu na tua vida? Será que ainda há amor? O amor que você tinha no princípio, quando você criou nessa mensagem, será que esse amor continua? Será que o diabo ainda não tirou isso? Irmão, podemos estar aqui, ou estamos na igreja, nós cantamos, louvamos ao mesmo Deus, cantamos, mas não há amor. Estamos a cantar juntos, estamos na mesma igreja, estamos louvando ao mesmo Deus, mas Deus está nos vendo e não nos amamos. Também cada um conhece o seu coração. Eu até não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu até aquele pastor, eu até nem lhe carrego no coração. Vocês tornaram-se hipócritas. Que o Senhor vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Mas é da hipocrisia. No coração não há essa bênção. Esse amor no coração não há. C'est grave, mes frères. É grave, meus irmãos. C'est grave, mes frères. É grave, irmãos e irmãs. Quand il n'y a pas d'amour, quando não há amor, frère, irmão, c'est grave. É grave. Je vais lire quelques citations de Frère Branham. Vou ler algumas citações do irmão Branham. Disons dans la restitution de la d'épouse. Non. Restauration. Essa brochura restauração. Je restaurerai. Na brochura eu restaurarei. Je restaurerai. Eu restaurarei. Il y a 1957. De 1957. 9 mars. Dia 9 de março. Il y a 1957. De 1957. Ah, ça, paragraphe 13. No seu parágrafo 13. Et 14. Até 14. Écoutez. Vamos ouvir. Bom. E assim a Pentecostes a été la vida de Deus. E assim, a Pentecostes foi a videira de Deus. Pentecostes era que nos o Pentecostes era a via de Deus. C'était la nouvelle vigne. Era a nova vinha. Que avait poussé. Que havia crescido. Alors ces 4 destructeurs. Então esses 4 destruidores sont ceux qui ont dévoré et détruit la vigne. São eles que devoraram e destruíram a vinha. Eram 4. Eram 4. Ce sont des 4 destructeurs. São 4 destruidores. Oui. Sim. Ils sont venus à Abraham disse é o mesmo demônio. Abraham disse que é o mesmo demônio. É o mesmo inseto. Mas em 4 fases. Mas em 4 fases. Ele devorou a árvore. Em 4 fases. Em 4 fases. E Deus também restaura a sua árvore. Ou então restaurou em 4 fases. Suivez. Vamos seguir. Nous voyons ce que la Pentecôte avait été. E vemos aquilo que o Pentecoste foi. Et voyons ce que nous manquons. E vejamos aquilo que nós falhamos. Puisque nous devrons découvrir ce que sont ces destructeurs. Porque temos que descobrir quais são esses destruidores. Ils sont. Eles são. Eh bien. E bem. Qu'est-ce qu'a fait cela? Será que quem fez isso? Maintenant. Agora. La première chose. A primeira coisa. Que la Pentecôte a produit. E o Pentecoste produziu. C'était l'amour fraternel. Foi o amor fraternal. E ele détruit les murs de séparation. Então, o amor fraternal destruiu os muros de separação. E a créé la fraternité. E criou a fraternidade. A tel point qu'ils avaient tout en commun. Ao ponto que eles tinham tudo em comum.
Du temps de la Bible. Nos tempos da Bíblia. Une fraternité. Eles tinham uma fraternidade. Pentecostes créé aqui. Produziu l'affection fraternelle. O amor fraternal. E quebrou os muros de separação. Eu e ele não nos entendemos. Eu e ele não nos entendemos. Essa família aquela não se entende. Então, essa província com aquela não colaboração não. Em Cristo il n'y a pas de mur de séparation. Não há muros de separação. Jésus a brisé la mur de séparation. Jesus até quebrou os muros de separação. Nous sommes des frères et sœurs. Nós somos irmãos e irmãs. Nascemos pelo mesmo sangue de Jesus Cristo. Si nous sommes então, se nós somos par Dieu, gerados por Deus, par le Saint-Esprit, pelo Espírito Santo, nous devons nous aimer. Nós temos que nos amar. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Écoutez, vamos ouvir. Nous continuons. Nós continuamos. Il détruit les murs de séparation. Destruiu os muros de separação. Paul a parlé de cette fraternité. Paulo falou dessa fraternidade. Et il a présenté tous les dons. E ele apresentou todos os dons de l'église de la Pentecôte. Da igreja do Pentecostes. Et il a dit ensuite. E disse depois. Dans 1 Coríntios 13. É 1 Coríntios 13. Quand je parlais les langues des hommes et des anges. Quando falar a língua de homens e anjos. Je n'ai pas cet amour. Se não tiver esse amor. Qui crée la fraternité. E que tem então que cria a fraternidade. Je ne suis rien. Eu não sou nada. Et quand j'aurai la science de tous les mystères. E quando tiver o conhecimento de todos os mistérios de Deus, je ne suis toujours rien. Eu sempre não serei nada. Sans l'amour. Sem o amor. L'amour pour les frères. O amor para os irmãos. Parágrafo 14. Parágrafo 14. Jesus a dit. Jesus disse. A ceci. A esses. Tous. Nisto todos. Reconhecerão. Que vous êtes mes discípulos. Que sois meus discípulos. Si vous avez de l'amour. Se tiverdes amor. Les uns pour les autres. Uns para com os outros. Yes, Jesus disse assim. Disse os do mundo. Reconhecerão que sois meus discípulos. Se amarem-se uns aos outros. É que o mundo entenderá. Mesmo se não pregarem, mas eles dirão. Estes são discípulos de Jesus Cristo. Eles são cristãos. Eles são irmãos e irmãs. Mas não é o que nós vemos hoje. Você encontra um irmão que critica son frère, que critica o seu irmão parmi les païens. No meio dos pagãos, uma irmã a falar mal da sua irmã. No meio dos pagãos, um irmão ou uma irmã que fala mal do seu pastor, mal da sua igreja, no meio dos pagãos. E o que é que você vai lhes pregar? Como é que eles vão te seguir? Nós nos tornamos pedra de tropeço para os pagãos. E como é que os pagãos nos seguirão? Eles até dizem, eles até nem se amam. Eles até se odeiam. E o que é que eu vou fazer lá? O que é que eles vão me pregar? Veja a vida deles. Veja as coisas que eles fazem. Oh frère, oh irmão, a Bíblia diz: nós somos o sal da terra. Nós, os cristãos, somos o sal da terra. E o sol lhe dá sabor. O gosto para se comer a comida. Também quando você tem sal, o sal também dá o sabor e a sede d'água. Então quando o sal perde o seu sabor, e de que se aproveitará mais? Jesus disse: tenham amor uns aos outros. É assim que o mundo reconhecerá que sois meus discípulos. Amém. Amém. João 13, verset 34. João 13, 34. Jusqu'à 35. João 13, 34 a 35. Mais ne perdez pas là. Je continue cette citation. Mas vou continuar essa citação. Nous estamos no João 13. João capítulo 13, verset 14. João 13, 14. 34, pardon. Aliás, João 13 no versículo 34. Até 35. João 13 de 34 a 35. Je vous donne un commandement nouveau. Então, novo mandamento vos dou. Aimez-vous les uns les autres. Amai-vos uns aos outros. Comme je vous ai aimé, como eu vos amei, vous aussi aimez-vous. E também vos amai-vos les uns les autres. Uns aos outros. Ça c'est oui et amen. Isto é sim e amém. C'est le Rédempteur qui nous dit ça. É o Redentor que nos diz isso.
Frère, irmãos, disse, novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. É o mandamento que ele nos deu. Oui. Sim. E aimez-vous les uns les autres. Amai-vos uns aos outros. Nisto, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Todos reconhecerão que sois meus discípulos. Si vous avez de l'amour les uns les autres. Se tiverdes amor uns para com os outros. Amen. Amém. Jésus nous a aimés les premiers. Jesus nos amou primeiramente. Nous aussi. Nós também. Nous devons nous aimer les uns les autres. Temos que nos amar uns aos outros. Frère. Irmãos. Jesus nos amou primeiro. Morou na cruz por causa de você e eu. Ele nos viu no mal. Nos viu na lama do pecado. Ele deixou a sua glória lá no céu. Deixou aqui na terra. Para procurar a você e a mim. Irmão, ele nos apanhou na lama. Vamos me dar exemplo. É como alguém que vai apanhar um copo, um recipiente na lixeira, numa lixeira. Mas ele gosta do tal copo e tira para que se sirva daquele copo. É a etapa da justificação. E quando pegar o tal copo, então ele não vai de uma vez se servir do copo. Ele vai lavar bem o copo para tirar aquela sujidade. É a etapa da santificação. Depois de aquela sujidade, é que vai usar o copo. C'est pourquoi mon frère, mes frères, meu irmão, minha irmã, n'attendez pas não espere que Dieu, le baptême du Saint-Esprit, do Espírito Santo, tant que vous êtes encore dans la vie du péché, enquanto estiver na vida do tant que vous êtes pecado, encore dans le monde, enquanto estiveres no mundo, Dieu ne peut pas te sceller. Deus não pode te selar. Si tu n'as pas encore traversé, ainda não passaste par la prophétie de la sanctification. Pela profecia da santificação. Oui, mes frères. Sim, irmãos e irmãs. Dieu nous a aimés. Deus nos amou. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Je restaurerai. Eu restaurarei. Nous sommes dans le paragraphe toujours 14. Estamos no parágrafo 14. Ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Je parle de la Pentecôte. Eu falo do Pentecostes. La Pentecôte avait cela. O Pentecostes tinha isso. Je parle de la Pentecôte, je veux dire le premier groupe. Eu falo do Pentecostes, quero dizer do primeiro grupo. Les apôtres et les disciples. Dos apóstolos e discípulos. Ils avaient cet amour fraternel. Eles tinham esse amor fraternal. Ils n'étaient pas cupides. Eles não eram avarentos. Como nous aujourd'hui. Como nós hoje. Pentecôte balai cupidité. Os homens avarentos não tinham o amor pelo dinheiro. Oh, soyambongo. Não tinham tanto amor pelo dinheiro. Mabogo macaco. Eles não eram agarrados. E corações endurecidos. Os discípulos não eram assim. Tudo était en commun. Tudo era em comum. A Bíblia diz. A Bíblia diz que eles vendiam des champs, vendiam campos, des maisons, vendiam casas. E traziam o dinheiro aos apóstolos para que dividissem aos necessitados. Era assim. No tempo de Pentecostes, no dia de Pentecostes, na igreja primitiva, era assim. Irmão Frank disse, eles tinham campos, tinham lavras, não tinham um jardim. Ele não tinha apenas um jardim. Pequenos jardins eles tinham. Eles tinham fazendas e campos. Eles tinham lavras. Irmãos, eles eram abençoados. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour de Dieu. Porque eles têm o amor de Deus. Ma femme bonne, comme mon église, est bénie. Que já não é abençoado. Mais tu penses pas dire, mas não estamos dizendo. Mas como é que não somos abençoados? Regardez vos vies. Observem bem vossas vidas. Nous sommes pas bénis. Nós não somos abençoados. Fais bien l'inventaire. Faça bem o inventário. Est-ce que nous sommes déjà à la Pentecôte? Será que já atingimos o nível do Pentecostes? Já temos esse amor?
Nous avons cet amour-là. Será que temos esse amor? Nous sommes équipés encore. Nós nos tornamos ainda avarentos. Ainda não chegamos lá. Irmão Frank disse, se a igreja não chegar ao amor que o Pentecoste tinha, irmão, o arrebatamento também acontece. O arrebatamento não está acontecendo é porque ainda não chegamos àquele estado. Ainda gostamos tanto do dinheiro. Nós adoramos o dinheiro. Mais eles avaient des champs. Mas eles tinham campos. Irmão Frank disse não somente uma casa, mas eles tinham casas. Eles tinham casas. Muitas casas. Dizia, vou vender uma ou duas. Dê à igreja. A igreja não tem mosaico. Paramos ali. Então, vou vender um terreno. Bom, acabe com a construção da igreja. Eles eram assim. Mas nós, irmão, todos nós ainda temos com corações todos endurecidos. Corações endurecidos. Se eu dar, como é que eu vou ficar então com o quê? Se eu dar o meu dinheiro, como é que eu vou ver com a minha mulher? Como é que eu vou ver os meus filhos? Como é que eu vou ficar? Ainda estamos usando a astúcia para limitar Deus. Ainda não chegamos aí. Ainda não chegamos lá. Irmão, que Deus nos ajude. Nós não conhecemos o testemunho daquele irmão que deu à igreja. Irmão, ele ficou assim e começaram a zombar. Ele estava em crise. Ele estava em dificuldades. Os filhos eram esposos na escola, não tinha dinheiro para propina. Eles voltavam, não tinha dinheiro para propina. Eles voltavam. E o pai estava em crise. Ele vendeu os seus bens, deu à igreja. Veja o que Deus faz. Começou a lhe criticar, mas tudo isso você fez. Ele também era sempre fiel com aquilo. Mais tarde, ele viu alguém um dia desses. Veio até na sua casa. Entrou. Ele vinha lá com uma mala. Era alguém conhecido. Pegou e pegou aquela mala dele. Disse: vim trazer para aqui. Foi seu irmão. Não lhe conhece, irmão. Isso é teu. Ele quando abriu, veja, encontrou tanto dinheiro. Tinha lá tanto dinheiro, irmão. Vê o que Deus faz? Ele estava sentado em casa. Filho que veio da escola. Pai. Pai na verdade. Bom dia, pai. Nós não estamos todos felizes. Na escola não nos expulsaram hoje. Afinal, o pai já pagou a propina de tudo. O pai já pagou a propina de tudo. Disse, eu nem fui à escola. Disse, pai, o vosso pai veio aqui, pagou todas as dívidas de propina. Então o pai entendeu. Deus é quem me visitou. O homem que me trouxe aquela mala de dinheiro também quer pagar a propina dos filhos na escola. Milagres que Deus faz. Então aquele homem tem já muito dinheiro. Deus tem lhe abençoado. Irmãos, a Bíblia diz: il y a plus de bonheur à recevoir. Há mais felicidade em dar do que ao receber. Se você dar a Deus, irmão, Deus te devolverá muito. Mas nós como homens, se eu dar eu vou ficar assim. Afinal, quando você dá, ele te acrescentará mais muito. Sabe o exemplo desse irmão? Aquele que vendeu o seu terreno, a sua casa vendeu. Ele até não vendeu, mas ofereceu ao pastor. Ele ofereceu sua casa ao pastor. Ele teve uma visão de Deus. A tua casa oferece ao pastor.
Ele disse à sua mulher: eu sou o que eu fiz. Deus me viu através do sonho. Me disse que entregamos a nossa casa ao pastor. Mas estavam em dificuldades. Mas estavam com dificuldades. A mulher também era espiritual. Não é como as mulheres carnais de hoje. Se fosse carnal, deveria dizer: vender a casa com dificuldade, vamos ficar com o quê? Não, isso não é Deus que disse isso. Queria discutir, mas a mulher disse: como é Deus que disse? Então, faça aquilo que Deus disse. Deixaram a casa, saíram e começaram a alugar. Mais tarde, se foi comprar um quintal, ele comprou. E como aqui, o lugar não estava vivendo. Era um buraco tão grande de petróleo. Era um poço de petróleo. Ele tornou-se milionário. Ele tornou-se multimilionário. Vê coisas que Deus faz. O nosso Deus é um Deus de paradoxo. O irmão me deu testemunho. Ele tinha 2.000 kwanzas. Servo de Deus lhe ligou. Tem uma situação difícil. Alguém me mande saldo. Me mande saldo. Ele estava longe. O irmão pegou saldo. Ele só tinha 2.000 kwanzas. Só tinha 2.000 kwanzas. Ele pegou aqueles 2.000 e comprou saldo para o servo de Deus. Com convicção de que Deus sabe. Quando deu 2.000, irmão, aquilo, no mesmo dia produziu mais muito dinheiro. Deus acrescentou mais muito dinheiro. Acho que era 30.000 que ele conseguiu obter. Vê coisas que Deus faz. Há muitos testemunhos de irmãos que têm isso. Isso é a verdade. Um frère, um irmão, ofereceu ao servo de Deus dinheiro para o táxi, de transporte. Ele tirou dinheiro de franco congolês. Um dinheiro mesmo assim que ele tinha, ele deu naquele servo. No mesmo dia, ele se encontrou com alguém que lhe ofereceu $50. No mesmo dia. Frère, irmão, pergunta na história daquela viúva de Sarepta. Ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Provisão de um dia. Então viu que Elias lhe apareceu? Me busque água. Ela estava para ir, não somente água. Traga também bolo para que eu possa comer. A mulher sabia que só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite, para que faça o bolo que comamos eu, meu filho, e morramos. Elias lhe disse: vai na fazer o bolo para mim. Irmão, a Bíblia diz: procure primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Quando aquela mulher foi, preparou o bolo para o servo de Deus e deu ao servo. Irmão, ela voltava assim, a farinha voltou, o azeite voltou, fizeram um bolo e comeram, e a mão voltava, sempre voltava. Aquilo não terminava até o dia que Deus fez cair a chuva. Então não passemos a limitar a Deus. Se Deus nos libertar, todos nós veremos as coisas que Deus fará por nós. Isso é a verdade. O tempo avançou. Vraiment, ils avaient l'amour. Sim, eles tinham amor. L'amour. Tinham amor. Les gazas m'a dévoré Kango. A lagarta devorou. Parce qu'ils sont en commun. Eles tinham tudo em comum. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Nous avons lu ce jour-là. E lemos naquele dia.
Irmão Branham me dizia, dans la prédication, na pregação, l'amour divin. O amor divino. Ele disse, se Jesus Cristo estivesse de pé aqui no púlpito e perguntar a mim, Branham, entre te dar todos os dons, tous les dons de la Bible, todos os dons da Bíblia, les ministères de la Bible, Deus da Bíblia, e te faltar o amor, o que você vai escolher em te dar o amor e te privar os dons? Qu'est-ce qu'il va choisir? O que você vai escolher? Branham me disse, eu vou responder a Jesus, disse, dá meu amor, mas vale que me prive dos dons, mas vale que me prive de poder, mas que eu tenha o amor. Você vê que o amor é uma coisa muito importante na igreja. O amor é algo muito importante para a nossa vida, para um crente. Se não há amor, irmão, o céu também está fechado. Sem o amor também não há nenhum céu. Se não há amor, o céu também está fechado. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est la vérité. É a verdade. Je lis là où je pense les pentecostés sont faillis. Na brochura onde penso que os pentecostais falharam. Prédication prêchée le 11-11. Pregação de 11 de novembro 1955. De 1955. Là où je pense que les pentecostés sont faillis. Onde penso que os pentecostais falharam. Il y a le 11 de novembre. De 11 de novembro 1955. 1955. Paragraphe 64, 65, 66. Parágrafo de 64 a 66. Aussitôt que vous recevez le Saint-Esprit, e quando você recebe o Espírito Santo, tout le monde se met à parler de vous. Todo mundo começa a falar de você. Disant que vous êtes devenu fou. Dizendo que você se tornou maluco. Vous avez perdu la tête. Que você perdeu a memória. Que vous allez devenir un exalté. E que você tornou-se cristão exaltado. Quelque chose de ce genre. Ou alguma coisa desse tipo. Je saute pour gagner le temps. Vou pular para ganhar o tempo. Je crois que vous comprenez. Acho que vocês estão a entender. Se alguém mudar do Saint-Esprit, se alguém receber o Espírito Santo, o Senhor começar a fazer dele, só eles verão que ele está como um louco. Oui. Sim. Mas se vous êtes réellement né de nouveau, se você na verdade é nascido de Deus, ce que le monde dit, o que o mundo diz, ou ce que n'importe qui d'autre dit, o que qualquer outra pessoa diga, ne change rien. Não muda nada. Vous savez où vous êtes tenu. Você sabe aonde você está firmado. Et tous les démons de l'enfer, e todos os demônios do inferno, ne peuvent pas vous embraler. Não podem te abalar. Frère, irmão, se você já é nascido de Deus, tudo que o mundo disser a favor de você, tudo que as pessoas disserem, não te fará nenhum efeito isso. Você está todo calmo. Você se abala sempre por quê? Começam a te criticar. Irmã, a mensagem sai escondida. Você envelhecer cedo. Você também começa a chorar. Irmã da mensagem, ela não usa mais as mensagens, ela também começa a chorar. Ainda não entendeste? Eu me envergonhar. Me envergonhar sobre a minha fé, sobre Jesus. Paulo disse, disse, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Irmão, não me envergonho ser cristão. Olha esse irmão da mensagem. Esse irmão da mensagem. Estás sem vergonha de aceitar.
diante das pessoas. Essa irmã do Camacongo. Esse irmão do Camacongo. Você sente vergonha diante das pessoas. Eu não quero que você sabe que irmã da mensagem. Eu quero que saibam que você é irmão do Camacongo. Você tem vergonha do teu Deus. Tem vergonha da tua igreja. Ainda não entendeste, irmão. Ainda não entendeste, irmão. Ore muito a Deus. Alguém quando nasce de novo, quando tem o Espírito Santo, mesmo se as pessoas se zombarem de mim, isso não me diminuirá nada. Não tenho nenhuma preocupação. Ensuite, depois, vous prouvez cela par vos fruits. E você prova isso pelos teus frutos. Non pas par votre voix. E não mais par votre vie. Mas é pela tua vida. Vous vivez le genre de vie correcte. Então você vive o tipo de vida correta. Oui, mes frères. Sim, irmão. D'ailleurs, para começar, l'évidence même du Saint-Esprit. A evidência do Espírito Santo. Nous avons dit que nós dissemos c'est que l'acceptation de toute la parole de Dieu. É a aceitação de toda a palavra de Deus. C'est croire toute la parole. É crer toda a palavra. É uma evidência que nós temos Santo. É a evidência de que você tem o Espírito Santo. Oui. Sim. É alguém, irmão, Santo. Que crê na totalidade da palavra de Deus. É ele que tem o Espírito Santo. Mas se você ainda escolhe a palavra de Deus, ainda não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não escolhe palavra nenhuma. Oui, mes frères. Sim, irmãos e irmãs. E nós cremos que o Espírito Santo, Dieu est souverain. Deus é soberano. Il peut donner le Saint-Esprit. Pode te dar o Espírito Santo avec les sensations. Com sensação. Et il peut donner le Saint-Esprit. Pode dar o Espírito Santo sans même sensation. Sem nenhuma sensação. Oui. Sim. Nous sommes au Santo. Alguém pode receber o Espírito Santo e começa a manifestar sensação. Começa a manifestar sensação. Aí recebe o Espírito Santo. Outro também. Deus lhe deu o Espírito Santo. Mas sem nenhuma sensação. Mas ele é batizado do Espírito Santo. Você vai lhe conhecer através dos seus frutos. Você vai lhe reconhecer a partir da palavra de Deus. Se esse irmão ou essa irmã crê em toda a palavra de Deus. Se você passa a escolher, então ainda não recebeu o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, oh não, a evidência do Espírito Santo é a fé constante. É a fé constante. Foi constante, c'est bien. A fé constante é bom. Mas não é isso. Não basta. Você pode ter visão da sã doutrina. Mas isso não é suficiente. Mas tem a vida de todos os dias. E também seja alguém que crê em toda a palavra de Deus. Nem que passa a escolher. Sim, eu aceito em Branham. Mas irmão Frank, não, eu não creio no ministério do irmão Frank. Se você não crê em Mateus 24, ainda não recebeste o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem escreveu Mateus 24, 45. Como é que o mesmo Espírito Santo pode também tirar isso? Você vive. Vous vivez. E tu vives. Le genre de vie correcte. Esse tipo de vida correta. Lorsque vous êtes réellement scellé du Saint-Esprit, quando você na verdade selado do Espírito Santo, l'amour divin vous accompagne. O amor divino te acompanha. Se você receber o Espírito Santo, o amor divino te acompanha. E a importância do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, é difícil de ter frutos, de ter o amor. Mas se você receber o Espírito Santo vai te mandar amar os teus irmãos. Você temos que procurar o Espírito Santo.
65. J'ai souvent dit ceci. Eu sempre disse isso. Soyez salés. Sejam Et le monde aura soif. Sejam salgados e o mundo terá sede. Je saute. Eu pulo. Je préfère avoir cela Eu gostaria de ter isso dans mon cœur no meu coração et d'avoir tous les dons do que ter todos os dons que Dieu a dans sa Bible. e que estão na sua Bíblia. Je saute. Estou a pular. Pour gagner l'état 66. Agora estamos para o 66. Mais, vous voyez, você vê les pentecôtistes, os pentecostais, vous courez après les dons. E vocês correm, vão atrás dos dons. Au lieu de chercher les donateurs. Ao invés de procurarem doadores. Voyez. Estão a ver? Revenez à Dieu. Voltem a Deus. Ayez ce véritable amour divin. Tenham esse verdadeiro amor divino. Car votre cœur, porque o vosso coração, dans votre communion fraternelle, na vossa comunhão fraternal, de sorte que, de modo que, vous l'aimez, que vocês o amem, simplement de tout votre cœur, simplesmente de todo o vosso coração. Frère, irmãos, les dons, os dons, ça viendra de soi. Os dons virão de si. Laissez simplement cela tranquille. Deixa somente isso tranquilo. Voyez, estão a ver? Cela viendra. Isso virá. Dieu vous placera dans l'église. Deus colocará isso na igreja. À la place de son choix. No lugar a sua escolha. Après qu'il vous aurait adopté dans sa famille. Depois de ter te adotado na sua família. Il vous appellera. Ele te chamará. Un jour. Dia. Dans une petite réunion de prière. Uma pequena reunião de oração. La première chose. A primeira coisa. Vous savez. Você sabe. Il vous revêtira. Ele te revestirá. D'une robe. De vestido. E ele dirá. Maintenant, agora, mon fils, meu filho, je t'envoie. Eu te envio. Prêcher l'évangile. A pregar o evangelho. Frère, irmão, irmã. Primeiro receba o Espírito Santo. Quando receber o Espírito Santo, Deus ele mesmo te dará. Te dará dons. Dons do Espírito Santo. Deus ele mesmo te dará. Verdadeiros ministérios. Agora vai dizer meu filho. Vai pregar a boa nova. Mas não vá procurar isso. Receber o Espírito Santo. Não procura o Espírito Santo. Depois o amor vai te acompanhar. Os dons virão eles mesmos. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous devons avoir l'amour. Nós temos que ter o amor. La communion fraternelle. A comunhão fraternal. L'amour fraternel. O amor fraternal. C'est les choses. É a coisa que nous devons avoir. Que temos que ter. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Je suis dans cette brochure même. Estou nesta brochura. La restitution. A restauração. Nous sommes dans le paragraphe 141. Parágrafo 141. Maintenant, agora, c'est un autre fruit. É outro fruto. Il en a dévoré. Que ela devorou. La joie du salut. A alegria da salvação. Oh, mes frères. Oh, meus irmãos. Outro fruto que essa lagarta devorou. La joie. Foi a alegria. Où sont les cris de joie? Onde estão os gritos de alegria? Frère. Irmão, les cris de joie ont disparu da l'église. De alegria desapareceram na igreja. Les cris de joie ont disparu dans les frères et les sœurs. Apareceram nos irmãos e as irmãs. Não há mais alegria da salvação. Não há mais gritos de alegria. Não há mais gritos de alegria. On dirait na morte. Como se pessoas estivessem na morte. On dirait como se pessoas que foram embalsamados. Não há mais alegria. A lagarta já tirou os frutos. Tirou o amor. Tirou a alegria. Tirou a paz. Sabe, vocês conhecem Gálatas 5:22? São os frutos. Não, mas alegria. Não, mas gritos de alegria na igreja. Oh, meu professor. Oh, irmão. O que diz o irmão Branham? Il a dévoré la joie du salut. Devorou a alegria da salvação. Vous dites. E vocês dizem. Vous faites trop de bruit. Vocês fazem muito barulho. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, comment pouvez-vous prêcher, frère Branham? Oh, como é que você pode pregar, irmão Branham? Une femme m'a dit une fois. Uma mulher uma vez me disse. Non, ce n'est pas une femme. Não, não é uma mulher. C'est un homme. Mas era um homem. Je crois. O quê? J'espère que si. Il est membre d'une autre église. Ele é membro de uma outra igreja. Mais il a dit. E ele disse. Ele disse. J'étais venu là l'autre jour. Disse eu vim aí no outro dia. Pour vous écouter. Para te ouvir. Je ne pouvais même
Je ne pouvais pas vous entendre. Eu nem sequer conseguia À te cause ouvir. de ces gens. Por causa dessas pessoas que gritavam. Mais comment va dire frère Branham? O irmão disse, irmão Frère Branham, Branham, comment on a dit eu disse vim para te ouvir, mais mas não pude te ouvir. Por causa do barulho que as pessoas faziam na igreja. Esse barulho que eles faziam, eu não conseguia te ouvir. Quando me respondeu aquele homem, disse, esse barulho é que faz com que o Branham possa ter o direito de pregar. Se tu gritarem, eu também não vou pregar. Quando na igreja da alegria, quando não há gritos, eu também não pregarei. Voilà l'importance des cris de joie. Qual é a importância de gritos de alegria? Le diable, O diabo quando ela trairisait, é muito astuto. Ele já está tirando isso na igreja. Quando não tem essa alegria saiba, Satanás já entrou. Já tirou essa alegria da salvação. Tirou esse amor. Procure voltar a isso. Como Davi procurou a sua alegria da salvação. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Frère Branham va continuer. Mas Branham continua. Alobi, Ele disse, dans le paragraphe no parágrafo 143, 142, 142, il y a un ami. meu amigo, Autrefois, j'avais un ami, outra vez meu amigo, Jimmy Paul. é James Paulo. Nous avons un brave chien. E nós temos então um bravo Nous l'appelons Fridge. chamado Fritz. Ce brave chien, Esse bravo cão, il fonçait sur tout. ele então estava sobre tudo Il est forcé à se réfugier dans un arbre, e forçava-lhe a se refugiar numa árvore. sauf à une moufette. Então também fosse a uma festa. Il avait peur de la moufette Então tinha medo daquilo, parce qu'elle dégageait une très mauvaise odeur. pensando então que dava mau cheiro. Je lui mettais une moufette en dessous Então, d'un tasse de broussailles. eu colocava algo por cima dele. La seule chose que je devais faire, A única coisa que eu deveria fazer c'était juste era somente de tapoter de começar a lhe bater, un tout petit peu de começar a lhe bater pouco a pouco et e dire dizer attaque, ataque, attaque mon pote. ataque. Il courait Então ele corria, et attrapait la moufette. então apanhava aquilo. Voyez, Estão a ver? parce que je l'ai tapoté, Por quê? Porque eu lhe batia disant e dizendo attaque. ataque. Eh bien, E bem, c'est juste. é justo. C'est ce qu'il en est lorsque Isso é o mesmo la chose qui dégage quando a coisa que faz sair, la pire odeur, o mau cheiro, à ce que je sache, pelo que eu saiba, c'est le diable. é o diabo. Ainsi, E depois, lorsque j'apporte cette parole quando eu trago essa palavra et que quelqu'un dit e Amen, que alguém responda amém, cela veut dire isso quer dizer attaque mon pointe. ataque, meu senhor, ataque. Eu que frère Branham dit, Ouviu como disse o irmão Branham? Quando estou a pregar a palavra de Deus, quando ouço alguém responder amém, ele está a me encorajar Branham. Ele quer dizer Ataque, companheiro, ataque, companheiro. Vivemos aqui para combater contra o diabo. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Satanás nos leva nos maus caminhos através do pecado. E quando começamos a palavra de Deus, a palavra de Deus, temos que dizer amém. Para encorajar o pregador. Encoraja o pregador. Oui. Sim. Não se pega nele como Não tem gostado de alguma coisa? na papa wana tanto aqui mesmo. Naquele senhor quando estava no óbito, Un papa, vieux papa, um senhor, vous avez comme responsable même pas frère Jair. aquele que era responsável, Hier muito bateu kuti na boa tradição. era aquela tradição deles. Abi me, tanto não pensa que banco, mas nzonzi. Disse, mas quando fazemos aquele quinzonzi, But bazong se gasute. a pessoa não respondem mais. Bazong no ba. Aí pessoal fala, Kinzonzi não, você não. Podemos responder. eles responderem, Vous avez la pire. mas estão todos calmos. Ah, isso é louco, bem, tá se blá. Responder uma coisa ele não gostou. A seu exemplo é pregar frère da vida. O exemplo do pregador, irmão, Abi já não na muita zoteia. veja esse senhor que está pregando Kama aí. zoteia. Quando ele pregava, Fica para fazer som sabe. se as pessoas respondem Isso amém, pensa makasi. também está a força encorajar. Mutukuta mukiri na Veja. comprendre logo. O mundano, mas entender esse tipo de coisa. Sikoyo para a igreja. Agora para a igreja, Frère, irmão,
nous devons avoir les cris de joie. Nós temos que ter gritos de alegria. La joie du salut. Temos que ter a alegria da salvação. Quand la parole est prêchée, Quando a palavra é pregada, diga amém. diga amém. Amen veut dire, Amém significa ainsi soit-il. que assim seja. Ezabongo. Que assim Okeza seja. la bongo. Que assim C'est la seja. signification amen. É o que significa amém. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Vamos ouvir o que diz o irmão Branham. Dans cette brochure, Nesta brochura, je vais lire une brochure dès ce moment-là. vou ler nessa brochura e desde então. Dès ce moment-là. E desde então, De 1962. de 1962. Dès ce moment-là, le 13 juillet. E desde então, de 13 de julho, 13 juillet de 13 de julho, 1962. 1962, Na parágrafo número 60. no seu parágrafo 60. Dès ce moment-là, E desde então, parágrafo 60. no parágrafo 60. Na brochure, vous avez le parágrafo 136. Está no parágrafo Lá 130. no telefone, não tem parágrafo 60. O telefone é parágrafo 60. Je vous assure, Vos garanto une expérience uma experiência authentique du autêntica Saint-Esprit do Espírito Santo, ponctuera chaque phrase de cette Bible pontuará em cada frase desta Bíblia d'un amen. com amém. C'est vrai. É verdade. Peu importe Pouco importa ce que quelqu'un d'autre dit, que uma outra pessoa diga. cela le fera certainement Isso fará certamente, parce qu'il est l'Esprit de Dieu, porque é o Espírito de Deus, l'écrivain de la Bible, o escritor da et Bíblia, l'Esprit, e o Espírito, l'Esprit de la o parole, Espírito da c'est palavra, le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. C'est ce qu'il a vivifié. É isso que ele a vivificou. La lettre tue, A letra mata, l'Esprit lui donne la vie. o Espírito vivifica. Voyez, Estão a ver? donne la vie à la lettre. O Espírito vivifica a letra. Rien que la lettre E embora que a letra, imprimée, embora que a letra é imprensa, la vie mas a vida la rende manifestée, lhe torna manifestada, amènera à s'accomplir. levará a se cumprir. Exactement Exatamente. comme Dieu l'a promis. Como Deus a prometeu. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Un homme Homem, qui a fait expérience homem que fez experiência authentique du Saint-Esprit, autêntica do Espírito Santo, il doit ponctuer chaque parole de la deve parole de la pontuar Bible a cada frase da Bíblia par un amen. com amém. Amen. Amém. Oui. Sim. Lisons dans la rédemption. Vamos ler nessa brochura a redenção. La rédemption. Redenção. 54. Redenção de 1954. Le 30 mars. De 30 de março En 1954. de 54. Le 30 mars 30 de março de 1954. de 54. La rédemption dans sa totalité. A redenção em plenitude, Dans la joie. em regozijo. La rédemption dans sa totalité. A redenção em plenitude, Dans la joie. em regozijo. Sans parágraphe 29. No parágrafo 29, Je vais aller jusqu'à 32. podemos ir até 32. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Vamos ouvir o que diz o homem de Deus. J'aime vous entendre Eu gosto de vos ouvir dire Amen. a responder amém. Frère Banabi. Bruno me disse, Na sepela kakoyo kabino. eu gosto de vos ouvir Bozoroba Amen. a dizerem amém. Vous savez, Vocês sabem, Sœur Rove, vocês sabem, irmã Orf. Amen, Amém. ça veut dire Amém significa il en soit ainsi. que assim seja. Pour moi, Para mim, vous savez, vocês sabem, et quand je me mets à parler, e quando eu começo a falar et que j'entends e que ouço personne dire Amen, alguém dizer amém, ça me rend perplexe. isso me torna perplexo, então me estimula. Alléluia. Amém. Il y a quelque temps, Há algum tempo, je prêchais eu pregava dans une petite église. numa pequena igreja, J'étais
Juste. Eu estava simplesmente. Oh, je n'ai pas beaucoup de bonnes manières de la chair. Oh, não tenho boas maneiras diante do culto. Selon je suppose, então eu suponho, a théologie d'aujourd'hui. De hoje. Je suis donc devenu, então me tornei, je suppose, un peu turbulent. Me tornei como se fosse pouco. Je pense então eu acho que je sautais sur les plates. Eu acho que pulei sobre a plataforma. Assim. Je saisis le micro. Então peguei o microfone. Amen. Et je me suis assis là. E depois me assentei lá. Et puis aussi, prêchant de toutes mes forces. Pregando de todas as minhas forças. Je suis revenu à moi. E voltei a mim. Je ne savais pas. Eu não sabia. Ce que je faisais. O que eu fazia? Quelques minutes plus tard. Alguns minutos depois. J'étais de nouveau perdu. Então me perdi de novo. Et je me suis retrouvé au milieu de l'allée. E me encontrei no meio. Contre allée. En train de retrousser les jambes. E me encontrei no meio e estava aí a endireitar. De mon pantalon. E a subir as calças. Je ne savais pas pourquoi. Eu não sabia por quê. Mais j'étais vraiment. J'aurais aimé rester là. Então gostaria de estar lá. Encore quelque temps. Mais algum tempo. C'est une chose. É uma coisa. Que j'aimerais dire. Uma coisa que eu gostaria de dizer. C'est un endroit. Que um certo lugar. Où je me plaisais vraiment. Onde eu me contento muito. J'ai vécu de ça pendant les quelques jours. Me ocupei lá durante alguns dias. Qui ont suivi. Que seguiram. 31. Et non me venu à moi. O homem veio até mim. Il a dit. Disse. Dites donc. Diga então. A-t-il dit? Disse. Comment pouvez-vous prêcher? Como é que você pode pregar? Avec tous ces gens. Com todas essas pessoas. Ils disent Amen. Que respondem Amen. Je dis. Eu disse. C'est ça qui me fait prêcher. É isso que me faz pregar. Oui. Sim. J'avais un vieux chien. Eu tinha velho cão. Je chassais les râteaux. E ele então que estava aí a expulsar as ratazanas e tudo. Je pense avoir ici beaucoup d'amis. Eu acho ter aqui muitos amigos. De Kentucky. Alguns amigos de Kentucky. Me chasser les râteaux. Que gostam de seguir ratazanas. Ils forçaient toutes sortes de bêtes. Eles faziam todos os tipos de animais. A se refugiar dans un arbre. A se refugiar numa árvore. Et les rapporteurs. E então os levadores. Todos. Sauf la moufette. Apenas. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Que não queria nada a fazer com aquilo. Alors il a poursuivi jusqu'à sous un tasse de broussailles. Então ele perseguiu até aí na sua casa. Je ne voulais pas aller la rechercher. Eu não queria ir procurar o tal. Là-dessous. Aí. Ça c'est sûr. É isso. Alors então tudo. Ce que je faisais. O que eu fazia. C'était soulever les broussailles. Era simplesmente tirar aquele capim. Les caresser. E começar a acariciar. Et crier. Começar a gritar. Vas-y. Vai. Attrape-la. Vai, apanha aquilo. Vai, ataque. Il allait chercher l'enfer. E foi procurar então aquilo. Frère. Irmão. Même dans la chasse. Mesmo na caça. Quand batu bagenda na chasse. Quando as pessoas vão caçar. Bona bazana bambua. Eles têm tido cães. Batu bazana bambua ba kotsa ba bazana. Têm tido cães fome. Vai chasser baniam. Para que vão caçar animais. Frère. Irmão. Moi pose a coragem de chasser. O cão para que tenha a coragem de caçar. Quando venga bango kongwambwa. São chamados de mabecos. Kongwambwa. São chamados de mabecos. Azo pesa ba tripambwa. Sim, dão gritos aos cães. So kika ka bomoni nyama. Se virem só animais. Muto azaliki na kolombwa. O dono do tal cão. Ataque! Você vai tomar o cão começa a ladrar. Ataque! O cão começa a ladrar. E apanha a presa. C'est ça qui encourage même les prédicateurs. Também isso que encoraja os pregadores. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Vous que quand vous êtes assis, quando vocês estão aí sentados, devem sustentar a obra de Deus. Devem encorajar les serviteurs de Dieu, os servos de Deus, par vos amens, pelos vossos amém, par vos cris de joie, pelos vossos gritos de alegria. Amen. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. É isso, irmãos e irmãs. Mas, qu'est-ce que le diable a fait? O que o diabo fez? A tout perdu. Ele tirou tudo. La restitution. A restauração. Paragraphe 144. Parágrafo 144. Ainsi, e também, nous voyons, nós vemos, il a ôté la joie. Que tirou a alegria. Vous savez une fois. Você sabe uma vez? David avait perdu la joie. David tinha perdido a alegria. De son salut. Da sua salvação. Il n'avait pas. Não tinha. Il n'avait pas perdu son salut. Não tinha perdido a sua salvação. Il en avait perdu la joie. Mas sim a alegria. Il s'était crié. Então ele gritou: Senhor, redonne-moi. Devolva-me la joie de mon salut. A alegria da minha salvação. Voyez? Estão a ver? La joie. A alegria. Ce petit gazam. Essa pequena lagarta se mit à dévorer. Começou a devorar. Ce fruit de la joie. Esse fruto da alegria. Eh bien. E bem.
Écoutez. Vamos ouvir. Vous faites trop de bruit. Vocês fazem muito barulho. Je vous assure, tous ces cris, Eu vos garanto que todos esses tous gritos, ces amens, todos esses amém, qu'on dit, ces hurlements, que dizem seguramente, c'est du non-sens. dizem que isso é absurdo, não tem sentido. Amen, wana. Esses amém On se wana bozo tudo que gangana. estão a fazer Isso por é aí sensité. é absurdo, não tem sentido. Mutu akolo ba men homme charnel akolo Quem ba. pode ser somente um homem carnal? 145. 145. La première chose, A primeira coisa, vous savez, vocês sabem, vous vous retrouvez e você se encontra sentado dans une grande morgue. numa grande morgue. Vous savez, Você sabe, assis là, assentado aí, tous sont morts. e todos estão mortos. Quand il n'y a pas de cri dans la joie du salut, Quando não há alegria da salvação, tu vas voir mon nana, as pessoas aparecerão, au lieu de na église, ao invés de estarem na igreja, tu veux le voir battre la mort, se encontram como se estivessem na morgue. esse ngozate. Não há alegria, Tu vas malili as malili. pessoas estão todas frias, Vas le voir na morgue. como se estivessem em morgues. Certains sont embaumés Alguns estão embalsamados, avec des fluides, une prétendue doctrine de credo. estão a ser embalsamados com doutrinas e alguns credos, Qu'on leur a injecté e que lhes injetaram, dans les veines. lhes injetaram nas suas veias. Là où l'Esprit de Dieu Lá no Espírito de Deus, devait être en train de couler tinha que estar a correr à la place. no lugar. Le vieux credo Então, aqueles velhos credos de l'église da qui a igreja été injecté. que foram injetados, Il n'est pas étonnant não é de admirar qu'il soit froid, que eles sejam frios, glacé que eles estejam todos et mort. mortos. Frère, Irmãos, tu vas comme ma as lili, pessoas estão frias, comme gelé, estão congeladas, glace. estão congeladas Comme Koufi. e outros morreram. Le thermomètre spirituel O termômetro espiritual indique indica 90 90, en dessous de zéro. 90 graus acima do zero. 90, 90, ao invés de estar em cima, mas é 90 abaixo do zero. Exani, O que é isso? congelado. Que estão congelados. Malili mtaninga na suite. Alguém todo congelado não se mexe mais. Mtakufa na yele. Quase, a pessoa já está morta. Frère, Irmão, réveillez-vous. vamos, acordemos. Réveillez-vous. Acordemos. Si vous voyez ces choses-là, Se vocês verem essas dans coisas votre vie, na vossa il n'y a vida plus de- il n'y a plus de joie de salut. e não há mais alegria da Il n'y a plus salvação, d'amour. não há mais amor, Mes frères et sœurs, meus irmãos e irmãs, c'est le temps de chercher le Seigneur. é o tempo de procurar o Senhor. Je continue. Estou a continuar. Si quelqu'un dit Amen, Se alguém dizer amém, tout le monde todo mundo se volta en entendant les coups a ouvir gritos comme une oie. como se fosse uma madeira. Non, une oie. Ndeke moko za lokolo libatazama. Como se fosse uma ave. Soki na kati ya église, Se numa vous avez dit igreja Amen. alguém responder amém, Batu batie kingo na as pessoas bango. colocam assim como se Lokola fosse, libata, como se libata. fosse uma avestruz. Nani wana te? Mas quem se gritou amém? Nani wana sorti Quem Amen? gritou esse amém aí? Quem está respondendo amém aí? Wana nini? Por quê? Eti akufa na ye. Porque ele já está Ya komane morto. malili malili. Está todo frio. Akomane gelé. Já está todo congelado. Sali sali za la suite. Ele não tem mais alegria da Avec salvação. cri de joie, Avec grito de avec alegria, amém, para responder il faut amém, cantar aí. tem que virar assim. Oh, mes frères. Oh, irmão. Oh, ma sœur. Oh, minha irmã. C'est le temps É o tempo de chercher le de Seigneur. procurar o Senhor. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Il veut savoir. Ele quer saber? C'est une honte. É uma vergonha. Alors que l'Esprit de Dieu Enquanto que o Espírito de Deus devrait avoir tinha que ter, la joie, tinha que ter alegria, La paix. a paz, o l'amour. amor. Mais ces petits insectes Mas esse pequeno inseto, bizarres esse pequeno inseto feio, s'est mis à dévorer cela. começou a devorar isso. Il a ôté toute la joie. Tirou toda a alegria. Oh, mes frères et sœurs, Oh, irmãos e irmãs, c'est l'insecte. é o inseto. Je vais terminer. Já vou terminar. Je vais lire les paragraphes 166. Parágrafo 166. Merci, frère. Obrigado, irmão. Bino usabata ordre. São senhores da ordem. Je vais lire le paragraphe 106 Parágrafo 100 e... pour terminer. Para terminar. Eh bien, E bem, David avait vu Davi tinha visto cet arbre, ce genre d'homme esse tipo de qui homem était planté que foi plantado de cet arbre. dessa árvore. Eh bien, E bem, il ne pouvait pas mourir. ele não poderia morrer. Remarquez. Observem. Pourquoi? Por quê? Il avait la vie dans les racines. Porque tinha vida nas Où raízes. sont les racines? Onde estão as raízes?
La vie a vida de l'árvore, a vida da árvore, elle demeure dans les racines. ela está nas raízes. Certamente, elle remonte, então ela elle remonta porte son fruit. e também produz os seus frutos. Très bien. Muito bem. Suivez ses racines. Segue bem essas raízes. Avait la vie en elle Tinha a vida nele pour produire son fruit para à sa produzir saison. o seu fruto na sua estação. Mais rappelez-vous Mas recordem-se bien, bem cet arbre que essa árvore ne perdra pas son fruit. não perderá nunca o seu Eh bien, fruto. prenez un arbre Tome uma árvore et éloignez-le de l'eau. e afasta-lhe da água. La chose suivante, A coisa a seguir, vous savez, você sabe, vous avez des petites vieilles pommes. e você tem essa pequena velha Elles sont maçã toutes nueuses, e está toda aí ruga, rongées par velha, les vers. toda devorada pelos Et vermes. cela va perdre E isso vai perder, sa moisson. vai perder então a sua David semente. amonaki nzete wana David viu essa nzete árvore oyo elonami na pembeni matima ya mai plantada perto de ribeiros de wana nde água. epesaka mbuma nango Essa dá o seu fruto na saison nango na sua própria estação. Baki ete Nós dissemos mai que a água, ezotalisa água tipifica d'une part de uma parte la parole, a palavra, d'autre part de outra parte c'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. Un frère, Um irmão, une sœur, uma irmã qui est toujours que está à la sempre présence du na Saint-Esprit, presença do à la Espírito présence de la Santo, na parole, presença da palavra. frère, Irmão, il doit toujours produire les fruits. deve sempre produzir Il doit frutos, avoir la joie. deve ter alegria. Mais Mas, dès que uma vous vez vous que éloignez você se afastar de la rivière, do rio, frère, irmão, écoutez, vamos ouvir. qu'est-ce qui va vous arriver? O que é que vai te acontecer? Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Ouvir o que diz o homem de Deus. C'est cela le problème Esse é que é o problema des églises aujourd'hui. das igrejas hoje. Vous vous êtes éloignés Vocês se afastaram de cette rivière. desse rio, Vous vous êtes éloignés se afastaram des dons de l'esprit. dos dons do Espírito. On a juste une église E temos apenas uma igreja naturelle. natural. Et ils s'éloignent des dons E spirituels se afastam dos dons et espirituais des choses e spirituelles. das coisas espirituais. Ils rejettent les fruits. Eles rejeitam os Ils frutos, rejettent leurs fruits. rejeitam o seu fruto. Que font-ils? O que é que eles fazem? Frère, Irmão, quand vous rejetez en haut, quando você rejeitam isso, puissance o ensemble, poder de Deus. quand vous longo qui m'a l'église, Quando você foge à igreja qui m'a pas Jésus, e se você se, Moïse se Biloba, você recusar Jesus e a palavra e fugir à igreja, frère, irmão, Nini Golanda, o que é que vai a seguir? prophète Robi, O profeta disse ce sont des croyants, que são crentes, ils vivent eles avec le monde. vivem com o mundo. Comme un croyant, Você se torna um Olha crente, l'église, você vem na igreja, qui les a dans le quartier. mas o mundo ainda está em você. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos, Ils agissent comme le monde. agem como o mundo. Ils volent, Eles roubam, ils fraudent, eles fraudam, ils mentent, eles mentem, ils fument, eles fumam, ils boivent, eles bebem, ils jouent à l'argent. eles jogam jogos de dinheiro. Ils ont des parties d'arnaque dans l'église Eles têm grupinhos na igreja. pour payer les prédicateurs. É onde eles se... Et tout le reste, E todo o resto. les super de bienveillance, E tem até ceias de benevolência. des soirées dansantes, E também tem tardes de dança, ils noites de rejettent leurs dança. fruits. E rejeitam o seu fruto. C'est juste É justo. comme le monde Como o mundo et l'incroyant. e os descrentes Regarde et dit, olham e dizem: il n'y a pas de différence não há mais diferença entre cette personne et moi. entre essa pessoa e eu. Quand vous vous éloignez de la parole, Quando se afastas da palavra, frère, irmão, au-dessus de chrétien, formaliste. tornas um cristão formalista. Vous y en église, Você vem à igreja, mas vous vivez le voilà mokili. vives como o mundo. Vous salama comme le voilà mokili. Você faz coisa que o mundo Ya moi faz. nous y banan. Por isso que você Vous rouba, salama fraude. você faz Vous allez fraude, nous cocosa. ainda mente, Vous mena na cigarette. ainda fuma e cigarro, Vous mena masanga. ainda bebe cerveja. Frère bebadu. Irmão bêbado, Sério, bêbado. irmão bêbado. Ah, vous yiba. Você ainda rouba. Vous tricher même na école. Você está até a cabular na escola. Vous namorar. Estás a namorar. Frère, Irmão, quelle sorte de croyant? que tipo de Quelle sorte crente, de chrétien? que tipo de cristão Vous autres, c'est le banana de sonne. estão a envergonhar a palavra de Deus? Nous sommes dans l'église. Estamos na igreja Vous bimez frère malam. e nós parecemos ser bons irmãos, Parceira malam. parecemos ser boas irmãs, Ok, les libanda. mas quando saímos aí fora, Vous avez ma petite chérie. e temos 14. Vous avez bien la sœur. Se chamas de irmãs, Mais vous avez ma namorade. mas ainda tens aí os teus namorados. Bien la frère. Se chama de irmão, Mais yo comme commissionnaire. mas você agora tornou-se o comissionário. Ou comme Quer secrétaire. dizer, você agora é o secretário.
Você que faz aqueles biolos. Sim, você que faz aqueles biolos de namorado. Sim, você que dá ouvido. Você é o embaixador, você que sabe conquistar. Se eu for veja, vou lhe falar isso e aquilo. O irmão em Cristo. Uma irmã em Cristo. Vergonha para você. Vergonha para vocês. A envergonhar a palavra de Deus. Se não se arrepender, naquele dia, você vai ser julgado. Os pagãos quando te virem, mas essa é a irmã da mensagem. Essa é a irmã da mensagem. Mas eles e nós não há mais nenhuma diferença. Eles roubam, nós também roubamos. Eles mentem, nós também mentimos. Eles namoram, nós também namoramos. Bebem cerveja, nós também bebemos. Estamos até no mesmo bar. Irmão da mensagem. No mesmo bar com os pagãos a beber cerveja. Vergonha para você. Répands-toi. Arrependa-te. Jésus vient bientôt. Jesus vem brevemente. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Si tu ne répands pas, se não se arrependerem, sache que saiba l'enfer que o inferno est une réalité. É uma realidade. Et l'enfer, e o inferno c'est pour le diable é para o diabo et ses anges. E os seus anjos. Et Dieu a créé ça. E Deus a créé l'enfer pour le diable et les anges. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Si les gens iront en enfer, as pessoas irão para o inferno. Parce que é porque ils ont rejeté Jésus. Eles rejeitaram Jesus. C'est parce que é por isso ils sont incrédules. Eles são incrédulos. De dehors, eles estão de fora ficaram os mentirosos, os cães. Você que já vomitou o mundo e volta novamente no mundo, és como um cão. Arrependa-te, senão Deus vai te vomitar. Por hoje, terminamos aqui. Que o Senhor nos abençoe.